Não. As igrejas estão abertas. As igrejas estão abertas porque vocês estão abertos. Eles estão presos dentro de casa. Mas olha o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou conversando no Facebook, no Zoom, no Instagram, com cerca de 40 pessoas. A igreja está presa dentro de casa, a igreja somos nós. Mas ao mesmo tempo que a igreja está presa dentro de casa, a igreja ela também está viva. Ela também está livre. Livre para quê? Para abençoar as pessoas. Então, creiam. Vocês podem acreditar que o nosso melhor testemunho está sendo dado. Nós estaríamos dando um mau testemunho se nós estivéssemos agora nos reunindo. Vai ter a hora que a gente vai poder voltar a se reunir, mas não é agora. Não é agora. Lá no templo, lá nos prédios. E de certa forma, vocês conseguem entender o quanto que é precioso para nós, o quanto que a gente hoje está dando valor àquilo que a gente tinha, a nossa liberdade, poder andar no ônibus cheio, poder ir numa igreja cheia de gente e abraçar os irmãos. Vocês conseguem reconhecer o tanto que a gente está podendo dar valor para esse momento? O quanto está sendo importante nesse momento aquele espaço que a gente tinha, aquele privilégio que a gente tinha. Então, é maravilhoso hoje a gente ver quanta coisa boa que está nos esperando. Tem muita coisa boa nos esperando depois que essa peste passar. Pessoal que foi entrando na sala do Zoom, tira o áudio, tá? Aperta no cantinho. Estou de volta, pessoal do Zoom. Pessoal do Zoom. Pessoal do Facebook. Vamos caminhar. Nós estávamos falando que se a gente lê marcos de carreira, a gente acha que tudo vai acontecer ao mesmo tempo. E que essas coisas que estavam no texto ainda não aconteceram. Aí eu estou separando para vocês, eu estou provando para vocês que as coisas relacionadas à destruição de Jerusalém já aconteceram. Aquela profecia não precisa cumprir de novo. Se um dia, se tiver no decreto de Deus, destruir Jerusalém de novo, destruir Jerusalém mais uma vez, talvez ela seja destruída de novo. Mas isso já não está mais no nosso foco. Se você pega o texto de Mateus, pessoal, ele dá a mesma impressão. Ele dá a mesma impressão. Ó, o Felipe falou uma coisa muito boa aqui no Instagram. Esse tempo nos força a expressar e viver características da igreja que nós não estávamos exercendo bem. Muito bem, Felipe, é verdade. Oi, Nara, estou vendo você aqui. Estou vendo a Clécia também. O pessoal está chegando, o pessoal do Zoom está voltando. Nós estamos gravando. Então vamos lá, pessoal. Em Mateus 24, o Mateus, ele escreveu o livro dele depois do Marcos, mas antes do Lucas. Mateus, se você correr o olho em Mateus 24, você vai ver que tem aqui praticamente a mesma estrutura de Marcos, com um pouco mais de detalhes, né? Aí fala assim, muita gente me foi perguntado isso antes, inclusive, né? Versículo 15, quando virdes o abominável da desolação. O abominável da desolação, no cumprimento da profecia de Daniel, estou querendo fazer uma live segunda-feira, 9h30 da noite, sobre as profecias de Daniel. Estou querendo, não, já vou confirmar de uma vez. Já fica confirmado que é bom que você espalhe para as pessoas. Conhece que eu vou fazer uma live aqui segunda-feira, 9h30 da noite, vou falar 9h40, igual foi hoje, sobre as profecias de Daniel. Quais já se cumpriram, quais ainda vão se cumprir. Eu vou dar uns segredinhos ali de Daniel que eu aprendi lá em
Israel. O trecho de Mateus 24, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, Edmur, esse trecho de Mateus, ele está Edmur, relacionado aos tempos de... só um momentinho, se alguém tem alguma pergunta, parece que tem alguém falando aí, pergunta porque no seu final, tá, áudio está gente? muito ruim. Meu áudio está ruim? O áudio está muito ruim. Para o pessoal do Zoom? Eu vou falar com vocês, eu vou falar então com... peraí, vê se o áudio melhorou. Melhorou para vocês? Não. Peraí que eu vou pôr fone aqui, tá? Coloquei fone. Pessoal do Zoom, vocês me ouvem bem? Pessoal do Zoom. Estão ouvindo bem, né? Sônia, você está usando fone de ouvido? Não, eu não tenho. Ah, Jesus, e não tem onde comprar, né? Não tem feirinha do Paraguai aberta para você ir comprar. Pois é, pessoal, porque quem tá de fone tá me ouvindo melhor. Você não tem caixinha de som aí também, não? Eu tô sem fone aqui, tô ouvindo bom. Quem tá entrando na sala vai tirando o som aí, tá? Maurício, me ajuda a tirar som desse povo, tá? Você tem essa autoridade. Sônia, tá me ouvindo? Sônia, me ouve? Vou tentar falar mais alto. Pessoal, Apocalipse de Mateus. Tem o Apocalipse de Marcos, que é Marcos 13. Tem o Apocalipse de Mateus, que é Mateus 24 e 25. Tem o Apocalipse de Lucas, que é Lucas 21. Todos eles são mini apocalipses, né, de Jesus. Mas tem o Apocalipse de Jesus grandão, que é o Apocalipse, que é o último livro da nossa Bíblia, que nós vamos estudar capítulo por capítulo a partir do dia 15 de abril. Pessoal, vejam só. Mateus 15 a 20, ele dá uma selecionada aí no que já aconteceu. Aí depois do 21 em diante, começa a falar do que ainda vai acontecer. Já aconteceram tribulações piores do que aquela do ano 70. Então, o abominável da desolação que está aí, pode até vir outros abomináveis de desolação. Mas já veio o general Tito lá no ano 70. Por isso que eu recomendei a vocês. Leiam depois lá no Google sobre a destruição de Jerusalém. Vamos pegar Lucas 21 e pegar algumas coisas dentro de Lucas 21. Eu já li Lucas 21 de uma forma aqui na quarta-feira. Então eu vou fazer uma coisa aqui um pouco diferente hoje. Vamos dar uma trabalhada aqui em Lucas 21. Lucas 21 vai falar assim, ó. Versículo 5. Começa do mesmo jeito. Eu não vou ler o capítulo todo para a gente ganhar tempo. Mas começa do mesmo jeito de Marcos. Começa falando que o pessoal estava babando a construção do templo. Aí fala, versículo 7, os discípulos perguntam: quando é que vai acontecer isso? Quais sinais que vão acontecer dessa tragédia toda? Aí Jesus fala, versículo 8, eu estou em Lucas 21, 8. Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vão atrás deles. Todo mundo que falar que é ungido e falar que sabe que é o fim, não é para a gente seguir. Só que você vai dar um pulo aí no versículo... Maurício, me ajuda, vai mutando esse povo. Versículo 12, Jesus começou a falar uma coisa no versículo 8, foi até o versículo 11, 8, 9, 10 e 11. Lá no versículo 12, Maurício muta o povo. Obrigado. Maurício, grande Maurício. Meu secretário aqui do curso.
antes dessas coisas, antes de quais coisas? Que está no versículo 8, 9, 10 e 11. Antes dessas coisas, que coisas são essas que estão no versículo 8, 9, 10 e 11? Que viriam falsos profetas, falando, o tempo está próximo, agora é o fim, chegou o fim do mundo, me sigam. Então é Lucas 21, tá, pessoal? Aí, a gente tem aqui, eu vou colocar a live do Instagram no Stories, tá? Vocês vão poder ver a live no Stories. Quando vocês ouvirem de guerra, sedição, não fica assustado. Não fica pensando assim, uau, vai acontecer o fim dos tempos. Vai levantar nação contra nação, vai levantar reino contra reino. Só que Jesus fala, o próprio Jesus fala, ainda não é o fim. Vai haver terremoto, vai haver fome, vai haver coronavírus, vai haver vários coronas, vai haver várias doenças, gripe espanhola, tuberculose, varíola, malária, mas não vai ser o fim. Então vejam bem, a gente tem aqui no capítulo de Lucas 21, que antes que começasse o ciclo, que todas essas coisas aconteceriam, morte, terremoto, fome, peste, e nós sabemos com a nossa inteligência que essas coisas estão acontecendo, pessoal, há 2000 anos. Tem 2000 anos que vem gente falando, eu sou o Cristo. Tem 2000 anos de gente falando, eu sou o Cristo. Olha que situação, hein? Olha que situação que a gente tem. Então, deixa eu só pôr de novo aqui o ao vivo do Instagram. O Instagram tem um limite, né? Bom, vamos lá então. Já fazem 2000 anos que tem pestes, que tem guerras. Então preste atenção que o tamanho de tempo entre quando Jesus falou e quando as coisas iam acontecer, o tamanho do tempo é muito, muito maior. O tempo é maior. Então, a gente fica aflito, a gente fica preocupado, porque tem um monte de coisa ruim acontecendo nos nossos tempos. Mas veja bem, o próprio Jesus fala, o próprio Jesus tem uma palavra para nós. Ele fala, não vos assusteis. Está aqui em Lucas 21, 9. Gente, o que é não assustar? Me responda. O que é não assustar? Não assustar é não ficar maluco, é não ficar doido, é não pirar. Não é para ficar assustado. Não é para pirar. Não é para ficar... Ai, Jesus está voltando, eu não consigo dormir. Agora veja bem. Se você ficar assustado ao ponto de ter que tomar algum remedinho para acalmar, tome o remedinho. Porque se estiver afetando o seu físico, se estiver afetando o seu corpo, você precisa tomar o remedinho. Tá entendendo? Eu estou tentando acalmar sua alma com as palavras que eu estou dizendo aqui. Veja bem, no versículo 12, fala que antes do fim, os discípulos verdadeiros de Jesus seriam perseguidos. Versículo 12. Lucas 21, 13. Lá não tem problema sofrer perseguição, porque é para dar testemunho. Não precisa, ele está repetindo o que falou lá em Marcos, né? Tudo que ele vai falando ali, do versículo 12, Lucas 21, 12, até Lucas 21, 19, tudo o que Jesus falou, que o pessoal ia ser perseguido, o pessoal ia ser preso,
Tudo aquilo ali não esperou o cerco de Jerusalém para acontecer, não. Foi só acontecer o Pentecoste, no mesmo ano que Jesus morreu, e já começou a discípulo ser preso, Pedro, travei a língua, Pedro ser preso, outros discípulos serem presos, Paulo ser preso com Silas, muita gente ser morta por causa do testemunho de Jesus. Tiago, o apóstolo, primeiro Tiago, foi preso. E lá no versículo 20, veja que o Lucas está reorganizando. O que o Marcos não organizou, o que o Mateus não organizou, o Lucas que veio depois, o Lucas que falou, excelentíssimo Teófilo, eu busquei pesquisar para poder colocar as coisas o máximo organizado possível. O Lucas, ele organizou a ordem de Marcos e de Mateus melhor para nós. Então, se a gente for seguir ordem, todos os 3 textos são inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Mas se for para seguir uma ordem, o texto de Lucas, a gente tem que dar preferência para ele. Então, Lucas fala, depois que os discípulos iam ser perseguidos, aí Jerusalém vai ser cercada de exércitos, e foi mesmo no ano 70. Foi um dia de vingança, porque Jerusalém matou Jesus, e Deus destruiu aquele templo, porque o verdadeiro templo está agora levantado para sempre, que é a igreja do Senhor Jesus, não é as igrejas, quando falaram das igrejas e casa lotérica. Igreja é você, são vocês. Os judeus seriam levados para todas as nações. Gente, judeu realmente foi levado cativo para muitas nações, e Jerusalém até hoje está sendo pisada por gentios. 3/4 das pessoas que moram em Jerusalém não são judeus puro sangue. São árabes, são cristãos, são pessoas de outros lugares do mundo. Jerusalém, eu fui lá em Jerusalém, o pessoal judeu, sangue puro mesmo, aquele pessoal que usa uma cartola preta aqui em cima da cabeça, deixa a barba crescer, deixa aqui a lateral do lado da orelha crescer, aquele pessoal, eles são a minoria lá em Jerusalém. Então, veja só, o que está em Lucas, versículo 20, até o versículo 24, já aconteceu. Não é o que está acontecendo agora, não é o coronavírus. Ainda não é. Você sabe onde é que o coronavírus está nessas histórias todas? Aqui em Lucas, o coronavírus, ele está lá no Apocalipse que está acontecendo na nossa época, porque em cada época acontece o Apocalipse, é o que está ali no versículo 11. Lucas 21, 11. Em vários lugares vai ter terremoto, fome, peste, vai ter coisa espantosa no céu. Aí quando você chega lá no versículo 25, ele já está falando de coisas muito específicas e que, pelo menos nesses 2000 anos, a gente não viu ainda acontecer. Nesses 2000 anos, a gente ainda não viu sinais sérios acontecendo no Sol. Agora que nós estamos observando melhor o Sol. Mas a gente ainda não viu o pior. Haverá sinal no Sol, na Lua, nas estrelas, na Terra, angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Veja só, isso que a gente está vendo acontecer aí, esse cenário que a gente está vendo acontecer aí, de tsunami, que teve há cerca de 10 anos atrás, né? Aquele grande tsunami lá das Filipinas, na Indonésia. A ressaca do mar, igual teve lá em Santos, teve a ressaca lá no litoral paulista. Essas coisas ainda não são nada para assustar as nações. Haverá uma época, que talvez não seja a nossa ainda, que vai derreter tanta calota polar, por causa de efeito estufa, por exemplo, e vai acontecer tanto cataclisma na Terra, porque hoje a geologia sabe
que as placas se mexem. Nesse exato momento, o chão está se movendo debaixo de nós. A gente é que não sente. A gente é que não sente a terra tremer debaixo de nós. Mas a terra treme debaixo de nós. Então, esse tremor que a gente não sente aqui em cima, que de vez em quando chega aqui em cima, derruba tudo, e agora os prédios estão sendo, né, construídos para poder resistir a isso. Essa situação, pessoal, ela vai se intensificar muito ainda no futuro. Porque aqui está falando que as nações vão ficar perplexas com os mares. Ainda não aconteceu das nações ficarem perplexas com os mares de forma contínua. Aconteceu um tsunami lá na Ásia, alguns anos atrás. Homens desmaiarão de terror. Já tem gente desmaiando de terror hoje? Tem sim. Tem gente que já desmaia de terror. Mas aqui, Jesus está falando do generalizado. Você está conseguindo entender que tanto em Marcos 13, quanto em Mateus 24, quanto aqui em Lucas 21, Jesus deu 3 pacotes de profecias para nós aqui hoje entendermos, para a gente enxergar e entender que Jesus deu 3 pacotes de terapia, de tribulações, de profecias. Jesus deu 3 pacotes. Uma que já ia começar a acontecer desde já com os discípulos de Jesus e acontece até hoje nas nações onde o evangelho é perseguido, e em todas as nações, todos os lugares que o evangelho foi perseguido, aconteceu aquilo, mas foi para testemunho. Testemunho no original é mártir. Pessoas se tornaram mártires por causa de Jesus. E aí Jesus deu um bloco de profecia que era específico para Jerusalém. Vem comigo. Vocês estão se lembrando que Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21 começaram, o início deles, o início desses capítulos, foi por causa de Jerusalém? Foi por causa da beleza do templão lá construído? Você consegue raciocinar isso? Então veja bem, dentro do capítulo, Jesus não poderia falar só do fim dos tempos. Os discípulos entenderam que Jesus estava falando sobre o fim dos tempos. Mas nesses capítulos, não poderia falar só sobre o fim dos tempos. Porque foi perguntado quando é que o templo ia ser destruído. Quando é que o templo de Jerusalém ia ser destruído. E Jesus, então, ele deu bônus grátis. Jesus respondeu sobre os sinais que ia ter quando o templo fosse destruído. Jesus também de grila ainda falou sobre as coisas que iam acontecer com os discípulos, e não era coisa boa, era perseguição, era prisão, e era ser morto por amar Jesus. Essas coisas iriam ficar acontecendo. E também, Jesus aproveitou para falar do fim. Jesus aproveitou para poder falar que o evangelho ia ser pregado até o fim, e falar de coisas terríveis que aconteceriam na terra, e cujas coisas, um pacote delas, ainda não aconteceu. Então a gente não pode falar que agora é o fim. Nunca ninguém deveria falar agora é o fim. Nós todos podemos falar, estamos autorizados a falar, vem Jesus. A gente pode desejar que Jesus volte, mas não podemos ficar falando que chegou o fim. Quem fala que chegou o fim são os falsos profetas. Então você não vai ser falso profeta. Você não vai ficar lá falando para ninguém que chegou o fim. Tá entendendo? O fim de tudo, nós não sabemos quando vai ser, e nem é para a gente tentar prever. Mas, volta Jesus! Isso daí o Espírito Santo inspira o nosso coração a falar sempre. Aí depois que Jesus fala, homens desmaiarão de terror. Saiu minha página aqui, volta a página. Homens, Lucas 21. Só um momentinho que saiu minha página. 26. Homens desmaiarão de terror.
na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Pessoal, os poderes do céu, eles ainda estão até muito certinhos para nós, tá? Sejam os poderes espirituais, as camadas espirituais das potestades, que não dá para falar hoje, não é aula para hoje. Outro dia, outra aula eu falo sobre isso. Sejam os poderes que regem a rotação da Terra no entorno do Sol, a rotação da Lua no entorno da Terra, os asteroides, os meteoritos que hoje caem na Terra, que são muito pequenininhos, que no máximo o que a gente vê é uma estrelinha cadente. Os poderes do céu, até o presente momento, para quem está perguntando aí, eu estou lendo Lucas 21, 26. Os poderes do céu, sejam os visíveis, sejam os invisíveis, eles ainda estão muito equilibrados. Nesse momento, por exemplo, não tem muita guerra. Quais eram as guerras que estavam acontecendo antes do coronavírus? No máximo, umas guerrinhas aí de inteligência, de ideia, de Kim Jong-un falando umas coisas lá na Coreia do Norte e o Trump rebatendo ele do lado de cá. Eram umas guerrinhas só de boca para fora. Lá na África sim, está acontecendo conflitos em alguns lugares. Na África tem acontecido disputas lá por terra, por domínio em regiões, mas é uma coisa muito situada, é uma coisa muito limitada hoje em comparação com o planeta todo. Na Segunda Guerra Mundial foi bem pior. Na Segunda Guerra Mundial, lá sim, a gente teve uma situação feia. Na Segunda Guerra Mundial, quem estava vivo na Segunda Guerra Mundial, eu já ouvi pastor velhinho, que nem está vivo mais, pastor de cabecinha branca, lá quando eu converti lá em 1988, a gente aprendia a respeitar os pastor velhinho de cabecinha branca. A gente aprendia a respeitar eles. Hoje em dia, como um sinal da nossa geração, muita gente jovem, mesmo crente, mesmo convertida, está aprendendo desde quando nasceu a não respeitar os mais velhos. Mas eu já ouvi pastor de cabecinha branca lá na década de 80 e 90 falar assim: olha, durante a Segunda Guerra Mundial a gente tinha certeza que ia ser o fim. Lá na Segunda Guerra Mundial, a gente pensou, uau, agora vai acabar. Agora acabou. Agora não tem mais. Pessoal do Instagram, só confirmando. Segunda-feira, 9h40, eu vou estar aqui, live das profecias de Daniel. Live das profecias de Daniel. Vocês aí do Zoom, convida o pessoal que vocês conhecem, tá? Que ainda dá tempo de chegar para matricular para o Apocalipse Total, convida para assistir a minha live aqui, segunda-feira, 9h40, sobre as profecias de Daniel. Então o pessoal pegava Daniel, 70 semanas de Daniel, o pessoal pegava os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e eles tinham certeza que ia ser o fim. Então vamos combinar o seguinte, vamos combinar que o fim, somando o que Jesus está falando aqui, o fim não está configurado para ser agora. Está mais fácil a gente morrer e aí Jesus voltar para nós pela nossa morte, porque na hora que a gente morrer, Jesus volta para nós. Está mais fácil Jesus voltar para nós com a nossa morte do que ele voltar para todo mundo. Mas Jesus vai voltar para todo mundo. É o versículo 27. A gente nunca pode falar isso tirando da expectativa de que a volta de Jesus é uma coisa real. A volta de Jesus é uma coisa que vai acontecer de verdade. Lucas 21, 27. Então se verá no céu o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Vindo com poder e grande glória. Então veja só. Quando as coisas ruins começam a acontecer, a nossa
redenção fica próxima. E Jesus vai falar uma parábola. Eu vou continuar a leitura do Lucas 21. Jesus falou uma parábola para eles. Olhem para a figueira. Fiquem de olho na figueira. A figueira, a igreja primitiva, sempre interpretou que seria Israel. Israel é a figueira. Quando brota numa figueira, brota lá os brotinhos das flores, o pessoal que planta já sabe, vai nascer figo. Já está na época de nascer figo. Quando vocês verem essas coisas todas acontecerem, saibam que o domínio de Deus, o reino de Deus, está perto. Aí o que aconteceu? Como na igreja primitiva o pessoal interpretava a figueira como Israel, e Israel é simbolizado como uma figueira, lá no Antigo Testamento Deus chama Israel de figueira. Quando o Estado de Israel, a nação de Israel, voltou a existir como soberania geográfica, lá onde está hoje e onde estava nos tempos bíblicos, lá no século passado, em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente interpretou ali o seguinte: o relógio de Deus voltou a rodar. O relógio de Deus está em movimento. Quem que eles chamavam? Quem que eles falavam que era o relógio de Deus? Israel. Pessoal do Zoom, deixa eu dar um aviso aqui para vocês. Na hora que terminar essa sessão, quando der 40 minutos, eu preciso de alguns minutinhos aqui para salvar o arquivo, que eu estou gravando isso aqui que eu estou falando com vocês, né? Gasta alguns minutinhos aqui para salvar, mas aí em seguida nós vamos voltar aqui para a sala, tá? E eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Vocês aqui do Zoom, vocês vão fazer pergunta para mim na hora que a gente retornar no próximo vídeo. Bom, continuando aqui a explicação que eu estava dando. O pessoal do século passado interpretou que Jerusalém e Israel voltar a ser dos judeus, e os judeus voltarem para lá, que isso iria ser a volta do relógio de Deus. O relógio de Deus estaria voltando a andar. Qual que é o problema dessa interpretação? Primeiro, a nação de Israel, ela nunca acabou. Nunca que assim, acabou a nação de Israel. Porque uma coisa é país, outra coisa é nação. Uma pessoa pode ser de uma nação e não estar no seu país. Vocês estão entendendo? Você que está no Zoom, que eu consigo ver, você consegue entender a diferença? Eu sou brasileiro. A minha nação é o Brasil. Eu estou confinado no Brasil agora e nem posso sair. Mas se eu fosse para os Estados Unidos, eu estaria em outra nação. Mas a minha nação continuaria dentro de mim. Eu estaria no meio de outras pessoas de outra nação, em outro país, misturado com outra nação, mas a minha nação continuaria sendo Brasil. Vocês entenderam isso? Em todos os séculos, os judeus sempre se identificaram como nação. A nação de Israel nunca deixou de existir. Os descendentes de Israel é que receberam uma autorização para voltar para Israel e, como nação, eles poderem também governar aquele pedaço de terra como país. Vocês estão entendendo a diferença? Estão pegando aí a diferença? Quem está no vídeo, né? Quem eu estou vendo aqui que está no vídeo. Então prestem muita atenção nisso, porque isso é muito importante, gente. Isso é muito importante, porque pessoas que falam que Israel voltou a rodar, que Israel é o relógio de Deus. Gente, Israel não é o relógio de mais nada. Vocês vão entender depois isso. Israel, na verdade, é o último povo que vai se converter. O apóstolo Paulo, de tanto ele orar angustiado para Deus, para ele ganhar judeu para Jesus, Jesus revelou no espírito dele, não muito cedo, o apóstolo Paulo, ele fala que todo Israel será salvo. Ele, pelo menos ele escreve isso lá no Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Paulo fala que a nação de Israel, ela
um dia vai se converter para Jesus, mas nem seria nos dias dele, que ele mesmo já tinha aberto mão de Israel se converter. Povo de Deus hoje na terra não é o judeu. Povo na terra, povo de Deus na terra hoje é a igreja. Esses 3 capítulos que eu li para vocês, Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, esses 3 capítulos têm que servir também para vocês entenderem que o povo judeu deixou de ter a importância no calendário de Deus, desde lá quando Jesus estava dando essas profecias do princípio das dores, da destruição de Jerusalém. O povo que Deus tem na terra hoje é a igreja. E tem muito judeu na igreja. Eu sou descendente de judeus. Eu sou descendente de judeus alemães, por parte de mãe, e eu sou descendente de árabe italiano por parte de pai. Tem 4 nações dentro de mim, sendo que 2 delas brigam. 2 delas brigam até hoje. Eliane, vai haver segunda chance para Israel? Lógico que vai, no futuro. No futuro, quando o anticristo passar a perna, o último anticristo, porque toda geração tem seus anticristos. Vou explicar isso melhor no curso do Apocalipse. Quando o último anticristo se revelar, ele vai passar a perna em Israel. Porque o Israel, até hoje, eu fui lá em Israel, gente. Todo guia nosso lá, que falava português, que traduzia as aulas para a gente, eles falavam, olha, eu estou esperando o Messias. Eu espero o Messias. Eu sei que vocês são cristãos, mas eu ainda espero o Messias. Essas pessoas vão ter, sim, lá a geração delas no futuro vai ter uma chance. Agora eu vou falar uma coisa. Que eu sei que é polêmica. Eu vou falar uma coisa que eu sei que é para poucos. Eu tô com uns 12 ali no Zoom, uns 11 aqui no Instagram. No Facebook eu não aprendi a olhar ainda quantas pessoas tem. Mas eu sei que eu vou falar uma coisa aqui que é complicada. E eu deixei para poder falar mais tarde mesmo, porque eu sei que até algumas pessoas vão saindo. Era só para os escolhidos. Vocês são os escolhidos para poder ouvir isso aqui. Você que perseverou até agora. Pessoal, Jesus fala aqui em Lucas 21:32, ele fala assim, em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Quando a gente fala em geração física, já aconteceu, lá atrás. Que eram os discípulos que estavam ouvindo Jesus e eles viram Jerusalém ser destruída. Porém, começou uma nova geração, naquela época, que é a geração espiritual, que é da igreja. Você aí do Zoom, daqui a pouco eu vou continuar essa conversa. Vai me ouvindo enquanto der aí, e daqui a pouco a gente vai pegar do ponto que eu parar. Existe a geração espiritual, que é a igreja. A igreja é a nova geração. Jesus, quando ele fala do novo céu e nova terra, quando ele fala coisas sobre o futuro, ele fala lá no original grego, e ele fala, e na nova geração, ou e na regeneração, talvez vocês já ouviram falar essa palavra lá, na regeneração. Regeneração é a outra geração que vai ter quando houver a ressurreição dos mortos. Agora nós estamos em 2 gerações. Nós estamos na geração física, que é o que a gente recebe dos pais, que é isso aqui que a gente tem, é corpo, é cérebro, é mente, é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico... Eliane, depois eu vou responder essa mais tarde. O nosso corpo físico, ele é a geração física. A nossa alma é a soma das gerações das almas que vieram antes de nós até hoje, desde Adão. Agora, o nosso espírito é a geração do Espírito Santo. Nós estamos na geração do Espírito Santo.
E essa geração do Espírito Santo na terra, ela não passará até que essas coisas todas aconteçam. Então, o Espírito Santo não vai ser retirado da terra, a igreja não vai ser